Amém. Boa noite, igreja amada, graça e paz. Cremos que Deus tem uma palavra tremenda para você. O Senhor está aqui, através da sua palavra, Ele quer se comunicar com você, quer revelar um pouco mais dele, do que Ele pensa, através da sua palavra para a sua vida. E nós cremos verdadeiramente que o Senhor tem algo especial para você. Eu creio, querido, que você não saiu de casa nessa noite, apenas. E você que está em casa também aí plugado com a gente, Você não está separando esse tempo à toa. Deus tem algo especial para você. E hoje de manhã, nós, quando estávamos saindo do culto, o Michael, que chegou, está aí conosco, ele chegou e falou assim para mim: pastora, sabe uma coisa que eu entendi do culto da manhã? Nós temos que ser uma pessoa maranata, Uma pessoa maranata. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: você é uma pessoa maranata? Nós vamos entender mais isso. Maranata. Vem Jesus, que clama pela volta de Jesus, não apenas em alguns momentos. Nós estamos numa série falando sobre isso, estamos num tempo focados, e eu creio profeticamente que o Senhor está nos preparando, nos advertindo. E hoje nós temos, à luz da palavra, uma palavra de advertência do Senhor, uma palavra onde Ele nos convida a prestarmos atenção em questões muito importantes da palavra. E eu creio que o Senhor está nos chamando a atenção nesse momento, amada igreja, para que a gente possa ir a partir do dia 31 de julho com todo o entendimento, Afinal, a volta de Jesus está totalmente relacionada com o fato de nós nos desprendermos de nós mesmos, de nós deixarmos o ensimesmamento. Pastor Fernando começou essa ministração falando do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre as características das pessoas nos últimos dias. E uma das características é que algumas, ingratos, irreconciliáveis, que não amavam a família e ensimesmados. Nós estamos num tempo onde nós estamos olhando demais para nós mesmos, demais para o nosso próprio umbigo. E é característica dos homens dos últimos tempos, é característica do último século, do presente século, do século 21, ensimesmamento onde nunca visto, onde todos nós pensamos não de maneira coletiva, onde nós não conseguimos olhar o que está à nossa volta, mas olhar para nós. E o Senhor está nos chamando nesses dias para sermos curados desse ensimesmamento. E está nos chamando para sermos uma pessoa maranata. E uma pessoa maranata é aquela que entendeu que para Jesus voltar, o evangelho precisa ser pregado em toda a terra, a toda criatura. E você faz parte disso. Você faz parte desse momento da igreja que anseia pela volta de Jesus, que quer verdadeiramente ver Jesus entrando nas casas e nas famílias. Amém? E eu quero que você abra o teu coração, que você não tenha apenas uma casa, e você vai fazer lá a sua inscrição no site. Nós já tivemos em campanhas que fizemos no passado, pessoas que tiveram, acho que 9 casas na semana. Foi um empreendimento mesmo, uma ação empreendedora do reino de Deus, de irmos para fora. Então esses são dias, esse mês, nós estamos sendo encharcados da presença, revestidos com a presença, tendo os olhos de fogo de amor do Senhor. Nós vamos ver isso, para podermos ir, para podermos compartilhar enquanto é tempo. Olhe para o teu irmão e diga: vamos compartilhar enquanto é tempo a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que queima no meu coração,
E com certeza, para que eu possa transmitir a você essa palavra, eu preciso permitir que ela primeiro transpasse a minha vida. E eu creio em nome de Jesus e oro para que essa palavra que eu vou compartilhar com você continue transpassando a minha vida, não só no dia de hoje, mas até a volta de Jesus, né? Eu não sei quando Ele vai voltar. E uma das primeiras coisas que nós precisamos, que somos pessoas maranatas, é entender que nós precisamos estar preparados e para algo que nós não sabemos qual é o momento. Nós só sabemos que Ele virá. Mateus 24 diz assim: vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês são algumas perguntas e algumas afirmações. O noivo vem. Jesus vai voltar e nós estamos esperando a sua vinda. Você está preparado? Olha para o teu querido e fala: você está preparado para essa hora? Você está preparado para a volta de Jesus? Existe uma forma de preparação? É uma pergunta que eu faço. Existe uma forma de preparação para nós que desejamos a sua volta? E eu quero refletir com vocês sobre Mateus 25, mas eu não posso deixar de mencionar o que Jesus fala em Mateus 24. Também não posso deixar de mencionar o que Ele fala em Mateus 23. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia no contexto e entendemos aquilo que Jesus está construindo de pensamento, e não apenas trabalharmos ou refletirmos em versículos isolados. Jesus, em Mateus 23, Ele fala sobre o que a religiosidade faz. Ele senta e conversa com os fariseus de maneira muito enfática e muito dura sobre a postura deles de estarem tão apegados aos dogmas, às tradições, aos rituais, e não estarem de verdade olhando para a prática das boas obras e para as pessoas que estavam ao seu lado. Ele condena a posição religiosa e crítica que eles tinham. Vale a pena a leitura de Mateus 23. Em Mateus 24, em seguida, ele expõe toda a questão de como será a sua volta, do que vai estar acontecendo. E Jesus então fala dos acontecimentos futuros. E Jesus traz então no Mateus 24, Ele nos convida a uma posição de vigília, de atenção. Exatamente por não sabermos qual é a hora. Ele fala das evidências que estarão acontecendo próximo à sua vinda. Mas Ele não sabe a hora, mas Ele nos orienta a prestarmos atenção para não vivermos de uma maneira insensata. E pela seriedade do tema, e é assim que nós precisamos ler a Bíblia, ele traz uma ênfase muito grande em Mateus 25, para algumas questões que envolvem a espera da volta de Jesus. Porque é na espera que a coisa complica. E eu quero começar falando sobre a parábola das 10 virgens. Eu não sei quantos conhecem essa parábola. Levanta a mão bem grandona aí para mim. Bastante gente conhece. Se você não conhece, nós vimos que no livro de Mateus, Jesus expõe várias características do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Sobre o valor do reino de Deus. Sobre o fato do reino de Deus ser semelhante às bodas, né, do Cordeiro, onde ele sai e convida pessoas de todas as partes para poderem fazer parte. Ele fala que o reino de Deus tem a característica de ser como uma pérola de grande valor. Quando o negociante vê aquele valor, ele vende tudo que tem e compra, porque ele entende o valor. Ele fala que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, e ele expõe várias características do reino. Mas no final, quase aqui estamos, de Mateus, no capítulo 25, ele expõe o reino de Deus como algo que será como o encontro da noiva com o noivo.
É tão importante nós entendermos que o primeiro milagre de Jesus, ele fez em um casamento. E nós vemos ele se colocando e se apresentando no final, em Apocalipse, como um noivo que anseia desposar a noiva. Jesus se apresenta para nós como aquele que quer viver, e isso é profetizado desde o livro de Isaías, quando ele fala de desposar, né, a noiva. Quando ele fala desse casamento, quando ele propõe um relacionamento de intimidade. Então, quando nós lermos Mateus 25, nós precisamos entender que Jesus está falando do encontro final dele com sua noiva. E quem é a noiva, queridos? Quem é a noiva? A igreja. A igreja que está sendo, e o apóstolo Paulo fala, limpa, purificada, redimida, onde as suas vestes estão sendo trocadas, vestes brancas, para aquele dia de um encontro de amor. É tão importante. Quando nós conhecemos Jesus, sabemos que Ele nos redime do pecado para viver uma vida de intimidade conosco. O livro de Cantares mostra muito esse relacionamento de encontro da noiva com o noivo. Um encontro de amor. E é muito importante você saber que os olhos de Jesus estão olhando para você que está aí, para se relacionar com você de maneira íntima. É importante porque a religiosidade, ela vai nos propor um cumprimento de regras, enquanto Jesus está nos propondo um encontro de amor. Um encontro onde nós entendemos a nossa missão, onde nós entendemos o nosso propósito, e onde, por entendermos quem Ele é, nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Simone falou que ela tinha medo, e ela falou: por que será eu tinha medo? Talvez porque eu não conhecesse. Sim, o medo está relacionado a algo que nós não conhecemos. Mas se eu conheço Jesus, eu vou ser uma pessoa maranata, uma pessoa que já conheceu Jesus. Então por isso ela vai dizer: eu te amo, eu te quero, mais do que tudo, mais do que o mundo, eu quero você, Jesus. Esses são dias em que Jesus quer se apresentar a você não apenas a partir das suas mãos, não apenas a partir do que Ele pode fazer por você, mas Ele quer o seu coração. Ele quer você. Ele te formou antes da fundação do mundo para algo muito, muito, muito especial, para viver por toda a eternidade com Ele. E nós estamos vivendo dias onde a eternidade tem sido tirada da perspectiva do povo de Deus, onde nós estamos deixando de enxergar, de ter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Estamos olhando demais para aquilo que é transitório, para aquilo que passa. E a palavra de Deus, do começo ao fim, se um dia você entregou a sua vida a Jesus e disse que queria que Ele fosse o seu Senhor e o seu Salvador, se um dia você disse: Senhor, eu quero o teu governo sobre a minha vida, você fez um pacto de despertar dentro de você um homem e uma mulher espiritual. De deixar de ser terreno, de deixar de ser apegado ao mundo e então ser convidado pelo Espírito a viver por toda a eternidade com Jesus. E eu quero ler com você o texto de Mateus 25, onde Jesus se coloca como noivo. E Ele fala da igreja coletiva aqui nesse momento. Num primeiro momento, Ele apresenta uma igreja coletiva de 10 virgens. E Ele diz assim, e Ele apresenta o coletivo para falar sobre o individual. Ele apresenta, ouça o que eu estou dizendo. Ele apresenta o coletivo para falar do individual, da sua vida única, individual. Ele apresenta um coletivo
para nos fazer entender que coletivamente algumas coisas não vão ser possíveis. Então o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas, queridos, eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Olha aí para o seu querido para ver se ele está com sono. Desperta. Você está aqui nessa noite para ser exortado pelo Espírito. Não dorme não. Não dorme não. Dorme daqui a pouco. Agora é hora de aprender. Agora é hora de deixar o Espírito te incomodar. Agora é hora de você deixar o Espírito colocar fogo no teu coração. Queimar. Esses são dias em que todos que estão chegando, e tem um querido que está atrás ali do Fernando, e ele chegou faz pouquinho tempo, e ele voltou do encontro e ele falava assim para mim: está queimando, está queimando, está queimando. Esses são dias, e eles nem passaram pelo batismo ainda, vão passar pelo batismo. Mas ele dizia: está queimando, está queimando. Sabe por quê? Porque esses são dias em que o Senhor vai trazer pessoas em chamas, onde já foi revelado pelo Espírito a grandeza de quem é Jesus. Então vai queimar. E elas adormeceram. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo. Me dá um pouco aí, né? Pois as nossas candeias estão se apagando. E sabe o que elas responderam? Diga comigo: não, não. Eu não vou te dar. Não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu quero contar um sonho, de manhã eu esqueci de contar. Então é essa pregação que nós vamos deixar no YouTube. Eu tive um sonho há praticamente 20 anos atrás. Eu sou uma pessoa que tem sonhos muito raramente. E quando eu tenho, eu sei que foi realmente do Espírito. E eu sonhei. Primeiro, o Espírito me levou a um túnel de água, onde eu tentava discernir. Parece que eu ia morrer com aquelas águas entrando dentro de mim. Mas de repente no sonho eu percebi que eu podia abrir a boca, eu podia respirar. E aquelas águas entravam, mas elas não me sufocavam, não me matavam. Então cheguei em um lugar parecido com uma rodoviária muito antiga, muito bonita, onde haviam vários quartos pequenos. Haviam vários depósitos e muitas pessoas nessa estação esperando para serem chamadas. Havia ali as pessoas e eu me sentei porque eu ia ser chamada. E havia uma pessoa muito idosa, com os pés, com sapatos muito velhos, com uma Bíblia debaixo do braço, com uma roupa muito surrada.
E essa pessoa vinha e sentava do lado de cada um deles. Eu não ouvia o que ele falava. Ele abria a Bíblia, lia e tentava convencer aquelas pessoas. E enquanto isso, dentro de cada uma daquelas salas individuais que cada um ia ser chamado, estavam araras, né? Roupeiros com muitos vestidos de noiva. Haviam muitos vestidos, infindos vestidos. E tinham costureiras ali. E eu perguntei para uma pessoa quem era esse senhor, de roupa tão surrada, de Bíblia embaixo do braço, e com os pés desgastados, sapato velho. E eles falaram: é Satanás. Satanás está aqui, nesse momento, sentando do lado. E assim como ele fez com Jesus, usando a palavra, ele vai tentar, até a última hora, se possível, desviar os escolhidos. A aparência era de um homem bem religioso. E eu fiquei ali sentada, vendo as pessoas serem chamadas. Era uma última prova do vestido. O vestido estava, algumas pessoas, o vestido estava sendo ajustado para poder então esperar e levar esse vestido. E assim as pessoas iam sendo, elas não ficavam com o vestido ainda. Elas estava sendo ajustado no corpo de cada uma. E tinham homens e mulheres, era um sonho espiritual. Era a noiva, a igreja, que vai ser, naquele dia nós vamos precisar ter um ajuste. Um último ajuste. Eu creio que o Senhor está trabalhando em nós como igreja para nos despertar. E nos fazer entender que a religiosidade, Satanás, ele vai se utilizar de ferramentas não tão óbvias assim, como aconteceu no meu sonho, para poder enganar. Não vai ser tão claro. E o que nós temos nesse texto? E você vai compreender isso comigo. Nós temos a realidade de que todas eram virgens, ou seja, todas eram separadas. Aqui fala de todos serem cristãos. Quantos entendem isso? Essa parábola está se dirigindo aos cristãos. Está se dirigindo a um povo que já conheceu e entendeu. E como nós podemos entender isso? Porque todas elas, queridos, estavam sabendo da existência de um noivo. Assim como todas vocês levantaram a mão e disseram: eu sei que Jesus vai voltar. A gente vê isso há quanto tempo? Nas ruas, em outdoors. Eu lembro uma época lá em Londrina que eu era criança e a gente vê: Jesus voltará, Jesus voltará. Quantos já viram isso? Ao longo da sua vida, o Espírito dizendo isso, afirmando isso, levando a igreja a compreender: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então todas as noivas ali, todas as virgens, que eram pessoas separadas. E é interessante como hoje nós não ouvimos mais falar da separação entre o santo e o profano. Mas é uma realidade que a palavra de Deus nos apresenta do começo ao fim. Existe o certo e o errado. Existe o lícito e o ilícito. Existe o que é sábio, o que é sensato e o que é tolo, o que é insensato. À luz da palavra. Todas sabiam de um noivo. Todas, além disso, elas foram ao encontro do noivo. Todas tinham as suas candeias, todas tinham um certo recurso. Ainda que não tivessem o extra, elas tinham um certo recurso. Todas tinham azeite em um primeiro momento. Todas dormiram. Todas dormiram. Não foram só as 5 que entraram. Elas não ficaram despertas o tempo todo. Todas tiveram que esperar o noivo chegar. E ele demorou para todas, para as 10. Todas ouviram o grito, porque todas levantaram.
todas pegaram as suas candeias, mas só 5 tinham azeite extra. Só 5 dimensionaram a possibilidade da demora. Então nós temos aqui nesse texto a ênfase de que ele virá e que nós não sabemos a hora, mas sabemos que alguns reagirão de maneira sensata, sábia, zelosa, cuidadosa, e outras pessoas agirão de maneira insensata, imprudente, apesar, diga comigo, apesar do conhecimento. É muito importante isso. Apesar do conhecimento. Voltamos então, queridos, à pergunta: o que tornou 5 delas preparadas? A palavra de Deus diz que foi o óleo extra. O óleo extra, ou seja, uma perspectiva correta de uma possível demora, uma perspectiva correta do reino de Deus, uma perspectiva correta de como se deve viver uma vida cristã. O óleo aqui é representado pela sensatez e pela sabedoria. É interessante nós pensarmos que todas dormiram. É interessante, e quando eu pensei sobre isso, eu pensei no cotidiano. Eu pensei que o convite do Senhor para nós é de que nós estejamos, mesmo que dormindo. E eu lembro do pastor Vitor Rodrigues, uma vez que eu perguntei para ele, como é que o senhor entende batalha espiritual? E ele disse para mim: todas as vezes que eu agradeço a Deus pelo alimento, eu estou fazendo batalha espiritual. Porque eu estou reconhecendo que esse alimento que está na minha mesa veio das mãos do Senhor. E eu tenho que então dar glória a Ele. Sabe, o convite de Jesus, quando Ele diz para nós que as noivas, mesmo as prudentes, elas adormeceram, é de que nós, no nosso cotidiano, devemos honrar a nossa vida com Jesus. Nós vamos sustentar a nossa intimidade com Jesus, que é o noivo, no meio da normalidade da nossa vida. Esse é o principal desafio. No meio da normalidade, o que eu quero dizer? Eu estou falando do seu trabalho, eu estou falando de acordar, de levantar, eu estou falando de você ter pressão no presente século, como o apóstolo Paulo fala. Eu estou dizendo de você enfrentar situações de enfermidade. É muito mais fácil ir para um mosteiro e ficar longe de tudo, abandonar todos. Mas quantos aqui estão enfrentando lutas? Levante sua mão. Então, o que Jesus está falando é: na normalidade da tua vida, traga Jesus. Fique atenta, fique com Ele enquanto você dorme. Fique com Ele enquanto você come. Fique com Ele enquanto você trabalha. Fique com Ele enquanto você está resolvendo situações difíceis do teu dia a dia. Fique com Ele. Não fique sozinho. Você não precisa estar sozinho. No meio do rigor, no meio da luta, da normalidade da vida. E Jesus nos mostra, queridos, que é necessário termos o suficiente para o grande dia. Porque nós podemos virar a cabeça, entendeu? Até a volta de Jesus, isso está muito claro. Em 2 Pedro, você que quer ler depois, leia, nós não temos tempo hoje. 2 Pedro, capítulo 3, fala sobre o que acontece enquanto nós estamos esperando. Os riscos que nós temos enquanto nós aguardamos. É possível virarmos a cabeça. O apóstolo Paulo fala para não extinguirmos o Espírito. E aqui nós entendemos que o óleo é o Espírito Santo de Deus. Por que nós entendemos isso? Porque Jesus diz assim: eu vou ao Pai, eu preciso ir para que seja enviado a vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai te ensinar, aquele que vai te conduzir até a minha volta. A ação do Espírito Santo
que faz queimar em você um desejo pelo conhecimento de quem é Jesus. Porque o Espírito, a ação do Espírito, é assim que funciona. O Espírito nos conduz a Jesus. E então, quando nós conhecemos Jesus, Ele nos leva de volta ao Pai. Ele é o vivo caminho que nos leva de volta ao Pai. Então, o Espírito Santo ativado dentro de você, ele vai despertar você à oração. Ele vai despertar você a querer conhecer Jesus, a querer conhecer como Ele pensa à luz da sua palavra, como Ele julga tal situação, aquela situação, como Ele enfrenta os dias maus, como Ele reage, como Ele pensa, o que Ele pensa sobre o século 21, sobre aquilo que você está vendo, sobre a forma como você está se relacionando em casa, sobre o que está passando pela sua cabeça. O Espírito Santo vai nos ajudar. A sensatez e a sabedoria à luz da palavra, e aqui, quando nós temos as virgens que são sábias, à luz da palavra, a sensatez, ela está relacionada com equilíbrio. A sensatez e a sabedoria, ela está relacionada com seriedade, com compromisso, com verdade, com moderação, com autocontrole, com humildade. A insensatez, ela está relacionada com loucura, com delírio, com extravagância, com inconsequência, com desorientação, com leviandade, com religiosidade, com aparência, com estar desprevenido. Eu imagino essa cena, eu não sei se você consegue imaginar, as noivas, sabendo que o noivo ia chegar, e uma diz, olha, o noivo vai chegar, então tá, então vamos. Mulherada, então, elas vão tudo junto, vamos embora, vamos encontrar o noivo. 5 pensaram, eu preciso de azeite extra. As outras vieram no oba-oba. Só vamos. Elas até pegaram ali a candeia, mas elas não dimensionaram, porque elas foram atrás, elas não refletiram. Elas não pensaram, elas não entenderam direito o que estavam fazendo. Elas agiram de maneira inconsequente. Elas foram pelo impulso, sem dimensionar. E é por isso que Jesus, em muitos textos da palavra, nos apresenta o reino de Deus e o fato de que nós precisamos ser daqueles que meditam, que guardam a palavra no seu coração e que não permitem que o Espírito seja extinto dentro de nós, porque é o Espírito quem vai nos guiar. Então, até aqui nós estávamos focando na realidade da vida cristã, onde Jesus nos fala que alguns vivem a sua vida cristã de maneira insensata, vivem a sua vida cristã de maneira dissoluta, como o filho pródigo. Mas outros não, outros entendem. E é tão lindo, nós vemos as conversões que continuam acontecendo no reino de Deus. O Senhor continua trazendo pessoas apaixonadas, pessoas que permanecem, pessoas que disseram sim um dia para Jesus, como eu e você estão aqui até hoje. Você pode aplaudir o Senhor pela sua vida? Diga, Senhor, obrigado. O teu Espírito me fez permanecer apesar de todas as lutas. Apesar de todas as lutas, nós temos jovens aqui dizendo, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando nós descobrimos isso, quando nós entendemos isso, nós sabemos que o Senhor, Ele quer que continuemos uma jornada de vida cristã sensata, atenta, vigilante, apaixonada. Porque este encontro é um encontro de amor, como eu disse no início. E eu quero focar com você no versículo 7 e 8 do capítulo 25. Todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam,
não. Diga comigo, não. Aqui Jesus nos apresenta um encontro individual. Não houve um compartilhamento ou um coletivo nesse momento. A experiência, o teu encontro é pessoal. Elas foram pedir emprestado algo que não poderia se emprestar. Você já prestou atenção em coisas que talvez você não possa emprestar, que é tão íntima, que é algo tão pessoal que você vai dizer: pastora, mesmo que você me peça, eu não posso te emprestar. Não dá para te emprestar. Não dá para eu pedir a sua armadura para mim. O óleo aqui representa o Espírito Santo. O óleo representa a sua intimidade com o Senhor. O óleo representa a intimidade que você tem com Ele, a unção do Senhor. O óleo aqui representa o caráter, representa a fé. E o caráter e a fé são questões que não podem ser compartilhadas, nem mesmo com seu cônjuge. A salvação é individual, homens, mulheres, mesmo com seus filhos. Nós podemos apresentar e vamos apresentar o Evangelho a muitas pessoas, mas a decisão é individual. Nós não podemos trazer ou emprestar para alguém o que é seu. Então, nesta hora, é tão importante. No final do culto eu vi uma pessoa que cresceu aqui desde pequeno e ele veio impactado. Ele falou, pastora, eu via esse texto e eu pensava: nossa, como é dura essa resposta, por que tem que ser assim? Não. E ele falou: hoje eu entendi que eu preciso buscar, eu preciso ter para minha vida. Não adianta eu compartilhar. Quando eu venho pedir oração, eu posso até viver momentos coletivos de oração, mas existe uma vida com Deus que é cultivada no seu secreto, na sua vida pessoal. Existem questões de caráter na sua vida que só você sabe que precisam ser transformadas. Quanto à moralidade, quanto ao amor ao dinheiro, existem coisas na sua vida, traços em você, que não podem ser emprestados. Assim como você está buscando a santificação, as vestes brancas que nós falamos, que nós estamos vestindo, não dá para emprestar. Quantos tem algo na sua mente que você fala: isso eu não posso emprestar? Levanta a mão. Não dá, é muito íntimo. Tem? Tem aí? É sobre isso. O que é tão íntimo que você não pode emprestar? As insensatas, queridos, né? Levaram as suas lamparinas, levaram conhecimento, levaram anos de conversão, levaram seus ministérios, levaram as suas obras, levaram as suas tradições, mas elas não tinham óleo extra que pudessem sustentar, ou seja, a vitalidade do Espírito para sustentar a espera. O conhecimento do noivo, o conhecimento da palavra, o conhecimento que a palavra nos exorta de infindas formas, que ele vai demorar. Nós não sabemos a hora. Então nós devemos estar preparados. Uma vida cristã de seriedade. A realidade do presente século, como eu falei no início, ela vai tentar nos desprender da realidade de que você é um homem e uma mulher espiritual. Lembre-se disso. Você está tendo a sua chance de viver uma vida de liberdade. O mundo tem falado tanto sobre liberdade. Ontem nós saímos um pouco e fomos em um lugar onde nós pudemos contemplar um pouquinho a realidade da vida. Um lugar comum, um restaurante
um pouco diferente, nós nem ficamos lá, mas nós vimos o perfil das pessoas. A desconexão do fato de sermos homens e mulheres espirituais. Às vezes a gente precisa olhar e enxergar o mundo que nós estamos e saber que este mundo vai nos pressionar para nós amarmos o dinheiro, para nós amarmos os prazeres, para nós deixarmos de amar a verdade da palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus vai confrontar a minha e a sua verdade. Quantos entendem isso? Quantos entendem que a verdade, que é Jesus, vai confrontar a sua verdade? E por isso nós nos afastamos. E uma das estratégias de Satanás no presente século, sabe qual é? É estabelecer a normalidade. É dizer, é normal. É não permitir que você grite nas praças que Jesus está voltando. Que existe uma realidade espiritual que nós devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da fé. E Ele está voltando para julgar a sua igreja. A igreja tem sido convidada a viver uma normalidade que nos acomoda e nos tira da perspectiva que o século XIX tinha de quem era Jesus, da volta de Jesus. Quando você estuda a história da igreja, você vê como isso vai se apagando gradativamente vai se apagando e vai saindo da perspectiva. E esses são dias onde o Espírito e a noiva e você dizemos, vem Jesus, porque o Espírito está clamando para que você compreenda que uma vida cristã insensata não vai permanecer até o fim. É tão forte isso. Jesus está no meio da igreja. Lá em Apocalipse, eu estou acabando. Lá em Apocalipse, no capítulo 1:13, nós vemos essa dimensão da volta de Jesus muito refletida em Apocalipse. Quando ele, como o noivo, ele passeia pelas igrejas. No capítulo 1 ele diz, eu estou olhando para a igreja. Estou olhando para ver as obras. Eu estou dimensionando o que está acontecendo. E eu não quero. Jesus não quer retirar o candelabro, que é a presença dele. Ele não quer ir embora. Quantos não querem que Jesus vá embora e deixe a igreja? Você sabia que a igreja pode ficar sem o candelabro? Você sabia que nós podemos nos reunir em nome de Jesus e Ele dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Você sabia disso? Olha para o teu irmão. Você sabia disso? Qual é a tua reação interna quando você ouve esse texto que termina, Jesus dizendo, apartai-vos, eu não conheço vocês, 5 virgens. Nós não podemos deixar muito light aquilo que não é, né? E ele começa, são 5 igrejas, eu não vou falar sobre todas, né? Mas depois você pode, 7 igrejas, e depois você pode ver com mais atenção, mas eu quero falar sobre a primeira igreja. A primeira igreja é Éfeso. Éfeso, a igreja de Apocalipse, capítulo 2. E assim eu quero terminar. E é tão interessante porque Éfeso era uma igreja que caminhava aparentemente bem. Jesus diz para ela assim, olha, eu sei tudo que você faz, igreja de Éfeso. Eu vi seu trabalho árduo, a sua perseverança. Olha só, olha que interessante. Eu sei que você não tolera os perversos. Você examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não eram. Bem zeloso. Descobriu que são mentirosos. Você sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Você permaneceu, você ouviu. Você sabia que eu ia voltar. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja a
Até onde você caiu, arrependa-te. E volta. Volta a praticar as obras que você fazia no início. A igreja de Éfeso, eu quero fazer uma comparação um pouco forte. É como uma esposa fiel, que não trai o marido, mas que não demonstra mais seu amor por ele. O convite de Jesus é de um encontro de amor. É um encontro onde você foi selado no seu coração para ter relacionamento com Ele. Onde você não apenas obedece, trabalha e faz e acontece e persevera, mas não tem alegria. O Senhor nos convidou para viver uma vida de alegria enquanto nós estamos com Ele, enquanto estamos esperando por Ele. É um convite onde Ele não quer que você fique e permaneça apenas por medo. E claro, nós precisamos manter o temor do Senhor, porque Ele é o princípio da sabedoria. Mas Ele quer ter com você um encontro de amor. É como se, sabe, a igreja de Éfeso, eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. A igreja de Éfeso, sabe qual é? É a igreja, ou é a nossa vida, é a vida que perdeu o impacto da presença do Senhor. É a igreja que perdeu o impacto da presença de Deus nos seus cultos. É a igreja que perdeu a perspectiva da glória, o senso da glória de Deus. Perdeu, foi embora e cabode. A glória se foi. Nós falamos que Ele é amável, mas nós não conseguimos ter prazer nele. A religiosidade foi pegando a igreja de Éfeso e ela ficou, permaneceu, ela cumpriu, ela obedeceu uma série de coisas, mas ela não tinha o fogo ardendo. E eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, ao arrependimento. Nós estamos, e a palavra de Deus diz aí em Mateus 25, que o reino de Deus será como 10 virgens. Isso quer dizer que nós estamos tendo a oportunidade hoje de termos o alinhamento com a voz do Espírito, para dizermos: Senhor, coloca amor no meu coração pela tua volta. Coloque em mim azeite, coloque em mim o desejo do amor, retira de mim a insensatez, a frieza, a mornidão, a aparência, a religiosidade. Vocês têm a chance hoje. Aqui em Mateus 25 elas não tiveram, porque a porta foi fechada. Mas nós, como igreja hoje no século 21, estamos tendo a chance de falarmos: Senhor, eu quero vestes novas, eu quero vestes limpas. Eu não quero naquele dia não ser reconhecida por Jesus. Eu não quero como pastora naquele dia, porque Mateus 7 diz: muitos naquele dia dirão em meu nome, em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós profetizamos. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Ele está falando com líderes, Ele está falando com a igreja. É possível nós falarmos do nome de Jesus sem termos fogo dentro do nosso coração, sem termos o amor pela presença, o amor por Jesus, o amor por conhecê-lo, porque à medida que nós o conhecemos, nós vamos testemunhar sobre quem Ele é. Nós vamos ser testemunhas de quem Ele é, na cidade de São Paulo, nas casas que fomos enviados. Quantos querem conhecer Jesus?